Uma vez eu vi vários vídeos daquele canal Meteoro, só ensinando coisas erradas, conceitos banalizados, porcaria mesmo. Não liguei. Até o momento que eu vi um estudante fazendo a sua tarefa a partir do que o canal Meteoro dizia. Aí eu falei, meu Deus do céu, um canal apócrifo, ninguém nem sabia quem era o responsável por aquele canal, se dedicava única e exclusivamente em fazer ideologia e dava uma daquela Von Cabrita, né? Que a Von Cabrita também se fantasiava de mulher para poder aparecer e falar um monte de abobrinha erradas. Inclusive eu corrigi um vídeo inteiro sobre o Paulo Freire, onde foi uma calamidade. E o Meteoro daquele mesmo caminho. Não tô nem aí, né, com essas figuras, mas quando eu vi o estudante de ginásio, o jovenzinho lá, olhando pro canal e tomando nota, falei, meu Deus do céu, isso aí tem consequências graves na juventude, porque não é jornalismo, é dar a impressão pro jovem, pro desavisado, pro ingênuo, né, de que aquilo ali é informação, porque parece uma reportagem, né, parece uma coisa séria, para quem não tem traquejo. E eu fiz essa denúncia, sabe o que é a reação deles? Tentaram me processar, né? Eu fiz um vídeo tomando banho e rasgando o processo deles. Porque eu vou responder para quem não tem rosto, né? Agora eu descobri que apareceu lá um rosto, ou vários rostos, meio que de gente meio de... um com os olhos estalados assim, outro com um cara chupada. E eles fazem vozes e tal e tal. E eu fui ver justamente o vídeo deles tentando falar do Glenn Greenwald. Porque agora o Glenn Greenwald está na Berlinda. Porque ele está fazendo denúncias contra o Alexandre de Moraes, então entrou na Berlinda da tal esquerda burralda. E parece que é o mote do Meteoro, né? Não respondem absolutamente a nenhuma pergunta que o Glenn vem colocando na imprensa. Nada! Eles não respondem a nenhuma pergunta. Eles começam a falar do passado do Glenn, porque o Glenn defendeu liberdade de expressão para um supremacista americano, depois o Glenn defendeu liberdade do monarca, depois o Glenn defendeu a liberdade de expressão do monarca, liberdade de expressão, que o Glenn saiu do The Intercept porque queria publicar matérias denunciando o Biden, e o dono do jornal lá, o geral do jornal, não quis. Então a história do Glenn que eles contam não depõe contra o Glenn, depõe a favor. Se ele é um cara que acredita na liberdade de expressão de todas as correntes, se ele é um cara de jornalismo investigativo, ele pode simplesmente errar. Agora, se ele erra ou não, vai depender de cada reportagem. Você tem que olhar cada reportagem e dizer, olha, Glenn, você defendeu aqui a liberdade de expressão do monarca, mas o monarca foi condenado por isto, aquilo outro, e isto foi contra a lei. Então você tem que fazer não a desqualificação de um jornalista que tem o seu passado coerente e famoso e recebeu vários prêmios. Quando interessou a esta esquerda
a reportagem do Glenn, porque ele denunciava o Moro, nossa, Glenn era o herói da resistência, o homem, né? Tudo que o Glenn falava era lei, porque denunciava o Moro. Agora, como o Glenn está se opondo à maneira como Alexandre de Moraes agiu, então tudo que o Glenn fez não presta. Não, teve uma pessoa até na internet, desses petoides, né, tipo Meteoro, que disse que o Glenn denunciou o Moro, mas não denunciou as conversas que o Moro teve com a CIA. Olha só a que ponto chega a teoria da conspiração desses petoides. Essa gente é pior do que o bolsonarismo. Então, vamos deixar bem claro as coisas, gente, para que a esquerda reflexiva não entre nessa. O que o Alexandre de Moraes fez, vocês podem ler, não está escondido. Não precisou de um hacker de Araraquara para trazer à tona. Portanto, não é o caso Moro. É um procedimento todo ele registrado e público. Tanto é que as reportagens estão sendo feitas em cima daquilo que é público e registrado. Não há nada de ilegal no que o Alexandre de Moraes fez. O que há é uma concentração de forças no Alexandre de Moraes, mas não por questão do Alexandre de Moraes, mas por questão de que a maneira da governança brasileira é esta. Em outras palavras, o Alexandre de Moraes estava comandando uma investigação sobre milícias digitais que atacavam o STF com fake news. E neste exato momento ele é nomeado, quer dizer, chegou a vez dele de ocupar o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E ele passou a ter que cuidar da democracia porque estava havendo fake news contra a democracia. Como ele sabia de onde vinha, ele mandou investigar rapidamente aquele pessoal. E pediu para que as pessoas fizessem denúncias. E várias pessoas, amigas dele, subordinados deles, fizeram a denúncia. Não é uma denúncia criada falsamente. Você sabe de alguma coisa? Faça a denúncia. Não deixe para que eu faça a denúncia. Eu faço aqui também. Muita gente fala, Paulo, fala isso. Fala você. Então, muita gente fez a denúncia e se mandou investigar. E se mandou investigar rapidamente porque demandava pressa dada a velocidade da internet. Então, o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes concentrou poderes legalmente, agiu legalmente e graças à celeridade dele é que as coisas saíram como saíram, ou seja, a democracia foi protegida. Ele não fez mais do que cumprir o seu trabalho, ainda que tenha cumprido de maneira concentrada por conta das circunstâncias da legislação brasileira. Então, jogar isto como manchete, né, que ele agiu aceleradamente, que ele perseguiu bolsonaristas, põe como manchete como se isso estivesse sendo denunciado como vindo de uma ilegalidade que nós não sabíamos, mas vem de algo que nós sabíamos e é legal. Então a manchete, criar manchete sobre isso, dá a impressão de que se está fazendo uma ilegalidade e o Glenn, com a sua verve de querer que a democracia brasileira tenha os mesmos parâmetros da democracia americana, ele novamente faz análises que não são pertinentes ao Brasil. E é isso que tem que ser dito. Agora, tentar desqualificar o trabalho do Glenn, isso é palhaçada de site de palhaços, que é o Meteoro.
Isso não é coisa séria. Não é coisa que a gente da esquerda reflexiva possa concordar. E tem influência na escola. Por isso que a gente está dizendo aqui, não presta. É a mesma coisa que a gente fala do Pondé. Não presta. Meteoro, não presta. Rita Von Cabrita, não presta. É coisa que joga o jovem estudante para achar que está escutando opiniões embasadas em quem conhece as coisas, mas está escutando opiniões ideológicas de quem é pago para fazer confusão e trazer para a militância o petóide, ou, melhor dizendo, o peturro, o petista burro. E ele existe. Daqui a pouco a gente volta.